A noite parecia prometer paz. O horizonte de São Paulo cintilava com milhares de luzes, e o terraço daquele arranha-céu parecia calmo, quase romântico. Graça, grávida de 6 meses, encostou-se à grade, sentindo o vento fresco em seu rosto. Ela queria acreditar que seu marido, Eduardo, finalmente havia decidido passar um tempo com ela depois de semanas de uma distância fria. Ele dissera baixinho: "Vamos para o terraço. As estrelas vão te ajudar a relaxar." Para uma mulher que ainda queria desesperadamente acreditar em seu casamento, essas palavras foram suficientes para segui-lo. Mas no fundo, Graça carregava uma dor que nunca a abandonava. Ela se lembrava das noites em que ficava acordada sozinha, de Eduardo chegando tarde, do cheiro fraco de perfume em seu paletó, das desculpas frias sobre ficar até tarde no escritório. Sua mãe, Dona Carla, a havia avisado uma vez: às vezes os homens não são tão leais quanto prometem. Graça havia ignorado, pensando que Eduardo era diferente. Ela estava errada. Ainda assim, naquela noite, ela se forçou a sorrir. Segurou a barriga com uma das mãos, como se estivesse protegendo a vida dentro dela, e se virou para Eduardo, com a esperança cintilando em seus olhos. "É lindo aqui em cima", ela sussurrou. "Obrigada por me trazer." Mas Eduardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos nela, frios, calculistas. Graça sentiu-se desconfortável. Algo em seu silêncio a perfurou. Ela se aproximou dele, buscando o rosto que um dia amou. "Eduardo, você está bem?" Ela perguntou baixinho. Ele balançou a cabeça levemente, mas seus lábios se curvaram de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Pela primeira vez, Graça não viu seu marido, o homem que ela pensava amar, mas um estranho parado na sua frente. Seu coração deu um salto. Eduardo colocou a mão suavemente no ombro dela. Por uma fração de segundo pareceu ternura, e a esperança de Graça cintilou novamente. Talvez ele se importasse. Talvez ela estivesse apenas pensando demais. Ela se inclinou em seu toque, sussurrando: "Fico feliz que estejamos juntos, Eduardo. Sei que as coisas têm sido difíceis, mas podemos superar. Pelo bebê, por nós." Esse foi o último momento em que Graça se sentiu segura, porque no instante seguinte, o aperto de Eduardo se intensificou. Sua mão, antes suave, tornou-se bruta. Ele se inclinou, sua voz mais fria que o ar da noite. "Não existe nós mais, Graça." Antes que ela pudesse processar suas palavras, antes que pudesse sequer ofegar, Eduardo a empurrou com uma força brutal. O corpo dela foi jogado para trás, o mundo girando, o som da cidade lá embaixo ecoando em seus ouvidos. Graça gritou, agarrando a barriga, o peso de seu filho a puxando para baixo. Naquele instante, seu mundo inteiro desabou. O amor se tornou traição, a confiança em uma sentença de morte. Ela não teve tempo para pensar, nem para chorar. O homem em quem ela confiou sua vida acabara de escolher acabar com ela. As luzes do terraço se borraram enquanto ela caía, o ar cortando seu rosto, o terror inundando cada veia de seu corpo. Ela tentou gritar de novo, mas o vento engoliu sua voz. E bem quando parecia que tudo havia acabado, quando o chão se aproximava e a morte abria suas mandíbulas, algo impossível aconteceu. Uma mão forte surgiu do nada, agarrando seu pulso com uma força inabalável. Graça, 28 anos, era o tipo de mulher que as pessoas descreveriam como gentil, quase gentil demais para o seu próprio bem. Ela nunca perseguiu o luxo, nunca desejou atenção. Ela amava as coisas pequenas, a sua sala de aula cheia de crianças, o cheiro do giz em suas mãos e o som das vozes infantis a chamando de Professora Graça. O ensino não era apenas um trabalho, era seu coração.
Ela acreditava que moldar mentes jovens era sua vocação, e fazia isso com cada grama de paciência que possuía. Sua vida antes de Eduardo havia sido modesta. Ela cresceu em um pequeno apartamento com sua mãe viúva, Dona Carla, que trabalhava longas horas como costureira para colocar comida na mesa. Graça aprendeu a sacrificar cedo. Ela frequentemente abria mão de saídas com amigos para ficar em casa e ajudar a mãe com as costuras. Não era uma vida glamourosa, mas era cheia de amor. Então, quando Eduardo entrou em sua vida, tudo mudou. Ele era alto, bonito, refinado, tudo o que ela pensou que nunca poderia merecer. Ele a perseguiu com flores, jantares e promessas de um futuro que ela só havia sonhado. Para Graça, ele parecia um milagre. Suas amigas a avisaram para ter cuidado. Homens com dinheiro nem sempre tratam as mulheres com bondade, disse uma delas. Mas Graça ignorou. Ela queria acreditar que o amor poderia ser simples, puro, eterno. O casamento deles foi pequeno, mas lindo. Graça, em seu vestido de renda, olhou para Eduardo com olhos cheios de confiança. Ele prometeu amá-la na saúde e na doença, palavras às quais ela se apegou como se fossem sagradas. Por um tempo, pareceu real. Eles riram, cozinharam juntos e planejaram ter filhos. Quando Graça descobriu que estava grávida, chorou lágrimas de alegria, pensando que esse filho completaria a felicidade deles. Mas lentamente as rachaduras apareceram. As noites de Eduardo fora de casa se tornaram frequentes. Seu toque ficou mais frio. Graça relevava, convencendo-se de que era apenas estresse do trabalho. Ele está provendo para nós, ela sussurrava para si mesma, enquanto colocava o jantar dele na geladeira, intocado novamente. Apesar das dúvidas que a atormentavam, Graça nunca parou de dar. Ela cozinhava suas comidas favoritas, passava suas camisas e deixava bilhetinhos em sua maleta que diziam coisas como "Nós te amamos", com um pequeno coração. Ela acreditava que se amasse mais, as coisas melhorariam. Seus alunos também notaram a mudança. "Professora Graça, você está triste?", perguntou uma garotinha depois da aula. Graça forçou um sorriso, respondendo: "Não, querida, só cansada." Mas no fundo, ela estava exausta, não de ensinar, mas de carregar o peso de um casamento construído sobre segredos que ela ainda não conseguia ver. E, no entanto, ela se agarrou. Queria que seu filho crescesse com ambos os pais, algo que ela nunca teve. Ela dizia a si mesma que a distância de Eduardo era temporária, que logo ele voltaria a ela com o calor que ela um dia conheceu. Ela rezava todas as noites, com as mãos sobre sua barriga crescente, sussurrando: "Por favor, Deus, deixe que ele ainda me ame." Mas orações sozinhas não podiam parar o que já estava acontecendo. Enquanto Graça se agarrava ao sonho de uma família, Eduardo se afastava cada vez mais para um mundo que ela não tinha permissão de ver. E logo, esse mundo escondido destruiria tudo o que Graça pensou que tinha. Para os de fora, o casamento de Graça e Eduardo parecia um sonho. Eles viviam em um apartamento elegante em um dos arranha-céus mais modernos da cidade. As janelas de vidro se estendiam do chão ao teto, exibindo uma vista de tirar o fôlego do centro de São Paulo. Quando os convidados visitavam, admiravam a cozinha branca impecável, os caros sofás de couro e as pinturas de grife penduradas nas paredes. Eduardo havia construído a fachada perfeita, um empresário de sucesso com uma bela esposa esperando o primeiro filho. Graça fazia seu papel, sorrindo educadamente, servindo chá e respondendo a perguntas sobre o bebê. "Somos muito abençoados", ela diria, com as mãos instintivamente repousando sobre o estômago. Ela queria acreditar nisso. Queria que a vida que ela apresentava fosse real.
Mas quando os convidados saíam e as portas se fechavam, o silêncio naquele apartamento parecia uma prisão. Eduardo raramente falava com ela. Ele passava as noites em seu escritório, com o laptop aberto, o celular vibrando com mensagens que ele nunca explicava. Graça frequentemente sentava-se sozinha à mesa de jantar, sua comida esfriando enquanto esperava por ele. Às vezes ele nem voltava para casa. Quando ela perguntava, suas respostas eram cortantes. Não comece, Graça. Estou trabalhando. Você acha que essa vida se paga sozinha? Ela engolia as palavras, lembrando-se do apartamento, do carro, do status. Ela dizia a si mesma que valia a pena a solidão. Afinal, ela não havia prometido na alegria e na tristeza. Mas a tristeza a estava esmagando lentamente. Ela ficava acordada à noite, ouvindo o zumbido da cidade lá embaixo, enquanto Eduardo tomava banho depois de mais uma chegada tardia. O cheiro fraco de perfume, que não era o dela, pairava no ar. Graça se virava para o outro lado da cama, abraçando um travesseiro e sussurrando para seu filho, ainda não nascido. Está tudo bem, querido. A mamãe está aqui. Sua mãe também notou a mudança. Ao telefone, Dona Carla perguntava gentilmente: Você está feliz, Graça? Ela forçava uma risada, respondendo: Claro, mãe, não se preocupe comigo. Mas a verdade era clara em sua voz trêmula. Graça se agarrava à esperança através de pequenos momentos. Um raro sorriso de Eduardo, uma mão nas costas dela, enquanto entravam em um jantar. Ela dizia a si mesma que esses vislumbres de ternura significavam que ele ainda se importava, que talvez, quando o bebê chegasse, tudo seria diferente. Ela queria tanto acreditar que o casamento deles era real, não apenas uma encenação para o mundo exterior. No entanto, o próprio apartamento traía a verdade. Era impecável, sim, mas frio. Nenhuma foto do casamento deles pendurada nas paredes, nenhum item de bebê enchendo o berçário. Eduardo insistia que ainda não era a hora. Vamos preparar depois, ele dizia de forma evasiva. Graça obedecia, escondendo os minúsculos macacões que havia comprado secretamente no fundo de seu armário. A cada dia, o contraste se tornava mais nítido, a perfeição brilhante que os de fora invejavam e o vazio doloroso que Graça suportava a portas fechadas. Ela estava presa em uma imagem de felicidade que a sufocava, uma casa construída sobre mentiras e silêncio. E logo esse silêncio seria quebrado por algo que Graça não podia mais ignorar, porque a primeira prova inegável da traição de Eduardo estava prestes a vir à tona. No início, a distância de Eduardo parecia algo que Graça podia controlar. Ela dizia a si mesma que ele estava estressado, que todo casamento tinha altos e baixos, mas logo sua frieza se tornou afiada demais para ser ignorada. O homem que antes lhe trazia flores mal a olhava agora. O homem que antes segurava sua mão agora se afastava, como se o toque dela fosse um fardo. Uma noite, Graça cozinhou sua refeição favorita, frango assado com ervas, purê de batata e salada fresca. Ela passou horas garantindo que tudo estivesse perfeito, esperando que isso trouxesse de volta até mesmo uma fração do calor que um dia compartilharam. Quando Eduardo entrou pela porta, ela o cumprimentou com um sorriso esperançoso. "O jantar está pronto", ela disse baixinho. Mas Eduardo nem sequer olhou para a mesa. Ele jogou o paletó no sofá, afrouxou a gravata e resmungou. "Já comi." O coração de Graça afundou. "Mas eu pensei..." "Não comece, Graça." Ele a interrompeu, irritado. "Você não entende o quanto eu trabalho. Acha que dinheiro cai do céu?" Sua voz era afiada, seus olhos frios. Ela engoliu em seco, segurando as lágrimas. "Eu só queria que jantássemos juntos", ela sussurrou. Eduardo não respondeu.
Ele pegou uma garrafa de uísque do armário, serviu-se um copo e desapareceu em seu escritório, deixando Graça parada ali com uma mesa cheia de comida intocada. Não eram apenas os jantares. Eduardo havia se tornado impaciente com tudo o que ela fazia. Quando ela perguntava sobre nomes de bebê, ele a dispensava com um encolher de ombros. Decidimos depois. Quando ela tentava compartilhar fotos do ultrassom, ele mal olhava. Legal, ele dizia, rolando a tela do celular. O brilho em seus olhos, aquele pelo qual ela se apaixonou, havia desaparecido. Graça tentou se agarrar. Ela dizia a si mesma que era apenas uma fase, que os homens às vezes se distanciavam durante a gravidez. Mas no fundo, o medo se insinuava. Ela se lembrava do perfume nas camisas dele, das ligações tarde da noite que ele se recusava a explicar, do jeito que o celular nunca saía do lado dele. Uma noite, enquanto dobrava a roupa, ela notou batom na gola da camisa dele. Não era o seu tom. Seu peito se apertou, sua respiração ficou superficial. Ela queria acreditar que não era nada, que talvez fosse apenas uma mancha de um jantar de negócios. Mas o pensamento a atormentava, sussurrando a verdade que ela não queria ouvir. Quando Eduardo chegou em casa, ela finalmente reuniu coragem para perguntar. "Eduardo", ela disse cuidadosamente, "eu encontrei algo na sua camisa. Você pode me dizer?" Os olhos dele se estreitaram. "Você está me espionando agora? Mexendo nas minhas coisas?" "Não", Graça gaguejou. "Eu estava apenas lavando a roupa. Eu só preciso saber se..." Eduardo bateu o copo no balcão, o som a fazendo-se encolher. "Chega, Graça. Pare de agir de forma paranoica. Você está grávida, hormonal e imaginando coisas. Se controle." As palavras dele cortaram mais fundo do que qualquer faca. Graça mordeu o lábio, as lágrimas ardendo em seus olhos. Ela queria gritar, exigir respostas, mas seu corpo tremia de medo. E então, quando ela pensou que ele iria embora furioso, o celular de Eduardo vibrou no balcão. Graça olhou para a tela e congelou. Porque o nome que piscava não era de um sócio. Era Verônica. Graça encarou a tela do celular, com o coração batendo forte no peito. O nome brilhava claro como o dia. Verônica. Não era um membro da família. Não era uma colega de trabalho de quem ela já tivesse ouvido falar. O tom da prévia da mensagem a gelou. "Não consigo parar de pensar na noite passada. Já sinto sua falta." Seu mundo se inclinou. Ela agarrou a barriga instintivamente, como se estivesse protegendo a criança dentro dela da verdade cruel que acabara de descobrir. Eduardo pegou o celular do balcão antes que ela pudesse dizer uma palavra. Sua mandíbula se apertou, seus olhos faiscando de fúria. "Não ouse olhar meu celular", ele sibilou. A voz de Graça tremeu. "Eduardo, quem é Verônica?" "Ninguém. Uma cliente." Ele latiu. "Não invente algo do nada." Mas Graça sabia. Ela havia sido cega, talvez até ingênua, mas não era estúpida. Aquela mensagem não era de uma cliente. Era de uma amante. No dia seguinte, Graça decidiu que precisava de respostas. Ela seguiu seus instintos, algo que ela havia evitado por tempo demais. Depois do horário de aula, ela foi ao escritório de Eduardo sem avisar. Suas mãos tremiam enquanto ela atravessava as portas de vidro do prédio alto, a barriga tornando cada passo mais pesado. Ela disse a si mesma que era apenas para surpreendê-lo, talvez para ter um vislumbre da verdade. Quando chegou ao andar dele, seus piores medos se revelaram diante de seus olhos. Através das paredes de vidro de seu escritório, ela viu Eduardo rindo, rindo de verdade, de um jeito que ele não fazia há meses. E ao lado dele, sentada confortavelmente na beira de sua mesa, estava Verônica. Jovem, estilosa e bonita.
A mão dela roçou o braço de Eduardo enquanto ela se inclinava, sussurrando algo que o fez sorrir de canto. Graça congelou, seu coração se partindo em 1000 pedaços. Ela queria gritar, invadir o escritório e exigir respostas, mas suas pernas não se moviam. Ela ficou ali, invisível, assistindo à vida que ela pensou ter se desfazer na sua frente. Quando Eduardo finalmente a notou parada ali, sua expressão mudou instantaneamente. Ele se levantou da cadeira, seu sorriso desaparecendo, o rosto ficando pálido. Graça, ele disse, forçando uma risada. O que você está fazendo aqui? Os olhos de Verônica piscaram com diversão, um sorriso de escárnio nos lábios, enquanto ela avaliava a figura grávida de Graça. Ela nem se deu ao trabalho de esconder. Ah, esta deve ser sua esposa, ela disse docemente, mas seu tom era carregado de deboche. A garganta de Graça se apertou. Eu só queria te ver, ela sussurrou, a voz falhando. Eduardo correu para o lado dela, agarrando seu braço com firmeza, quase com muita força. Você não deveria estar aqui. Vamos. Mas Graça não conseguia desver. O jeito que Verônica o olhava, o jeito que o corpo de Eduardo se inclinava para longe da esposa e em direção a outra mulher. A imagem estava cristalina agora. Enquanto Eduardo a puxava para fora do escritório, Graça olhou para trás uma última vez. Verônica ainda estava parada ali, seu sorriso de escárnio mais largo agora, seus olhos cheios de triunfo. Era o olhar de alguém que já havia vencido. Naquela noite, Graça chorou silenciosamente em seu travesseiro, suas lágrimas encharcando os lençóis, enquanto ela sussurrava para seu filho, ainda não nascido. Me desculpe, a mamãe não queria isso para nós. Mas no fundo, ela sabia a verdade. Verônica não ia parar até ter tudo o que Graça um dia acreditou ser dela. Os dias que se seguiram pareceram uma tortura lenta para Graça. Toda manhã ela acordava no mesmo apartamento de luxo, cercada por paredes de vidro e móveis caros, mas se sentia como se estivesse vivendo dentro de uma gaiola feita de gelo. Eduardo ainda fazia o papel de marido de sucesso em público, mas em casa ele havia se tornado um estranho. Ele não perguntava mais sobre a saúde dela, não tocava mais em sua barriga, não falava mais sobre o futuro que um dia sonharam juntos. Graça carregava sua dor em silêncio. Ela nunca contou à sua mãe, com medo de que a verdade partisse o coração dela. Dona Carla frequentemente ligava, sua voz frágil, cheia de preocupação. Você está comendo bem? Eduardo está cuidando de você? Graça sempre respondia com a mesma mentira. Sim, mãe, ele é maravilhoso. Ela forçava a alegria em sua voz, mesmo que o silêncio em seu apartamento contasse uma história diferente. Na escola, seus alunos notaram a tristeza que ela tentava tanto esconder. Um garotinho puxou a manga dela depois da aula. Professora Graça, por que você está chorando? Ela rapidamente enxugou o rosto, ajoelhando-se para encontrar seus olhos. Não estou chorando, querido. Só estou cansada. Mas a verdade era que toda noite, quando ela voltava para casa, as lágrimas escorriam livremente. Graça passava horas sozinha, encolhida no sofá com um cobertor, uma mão na barriga, como se estivesse protegendo seu filho ainda não nascido da tempestade lá fora. Ela sussurrava promessas para o bebê, palavras que eram tanto para si mesma quanto para a vida que ela carregava. Eu vou te proteger, eu vou ser forte por você. Mesmo que o papai não nos ame, a mamãe sempre amará. Seu corpo doía sob o peso da gravidez, mas não era nada comparado à dor em seu peito. Ela queria desesperadamente acreditar que Eduardo mudaria, que ele acordaria uma manhã e se lembraria dos votos que fez. Mas cada olhar frio, cada noite em que ele não voltava para casa,
tornava a esperança mais difícil de se segurar. Às vezes ela tentava confrontá-lo. Eduardo, precisamos conversar. Ela disse uma noite, a voz trêmula. Mas ele a dispensou com um aceno de mão. Agora não, Graça. Estou ocupado. Ele deixou o apartamento minutos depois, a porta batendo atrás dele, deixando-a sozinha mais uma vez. Graça começou a temer o futuro. Como ela poderia criar uma criança em meio a tanto vazio? Seu bebê cresceria sentindo a solidão em seu coração? Ela juntava as palmas das mãos para orar à noite, implorando por força. Deus, por favor, não me deixe desmoronar. Meu filho precisa de mim. Por favor, me dê uma razão para continuar. Mas mesmo enquanto ela orava, um pensamento sombrio persistia. E se Eduardo não fosse apenas infiel? E se ele estivesse planejando algo pior? Uma noite, enquanto Graça limpava a cozinha, ela ouviu Eduardo ao telefone na sala ao lado. A voz dele estava baixa, mas ela captou fragmentos. Ela é ingênua demais. Não vai ver o que está vindo, depois do bebê. Graça congelou. Seu sangue gelou. Porque naquele momento, ela percebeu que Eduardo não estava apenas atraindo. Ele estava tramando contra ela. Na manhã seguinte, ao ouvir o telefonema arrepiante de Eduardo, o corpo de Graça tremia de desconforto. Ela não conseguia parar de repetir as palavras dele em sua cabeça. Ela é ingênua demais, depois do bebê. Cada sílaba parecia veneno. Seus instintos gritavam que Eduardo estava planejando algo sinistro. No entanto, quando ele entrou na cozinha naquela manhã, vestindo seu terno impecável e seu sorriso ensaiado, ele parecia o marido charmoso que todos acreditavam que ele era. Bom dia, Eduardo disse suavemente, dando um beijo na testa dela como se nada estivesse errado. Graça se encolheu com o toque dele, mas forçou um sorriso. Seu coração batia contra as costelas, dividida entre a vontade de confrontá-lo e o medo das consequências. Para sua surpresa, Eduardo sentou-se à mesa enquanto ela servia o café dele, algo que ele não fazia há semanas. Eu estive pensando, ele começou, seu tom incomumente suave. Eu sei que não estive muito presente. O trabalho tem sido esmagador, mas não quero que você pense que eu não me importo. Graça piscou, atordoada. Aquilo era real? Ele estava finalmente admitindo sua negligência? Eu quero que a gente recomece, ele continuou, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dela. Você e eu, especialmente com o bebê a caminho, precisamos focar em nossa família. Lágrimas encheram os olhos de Graça. Por um momento, ela quis acreditar nele. Ela queria acreditar que o homem com quem ela se casou ainda existia sob todas as mentiras e crueldades. Seus lábios tremeram enquanto ela sussurrava. Eduardo, eu senti sua falta. Ele apertou a mão dela, o olhar dele caloroso, mas calculista. Eu também senti. Eu prometo, Graça, as coisas vão melhorar. Eu vou cuidar de você. Você não terá que se preocupar com nada. Parecia perfeito, quase perfeito demais. Naquela noite, Eduardo chegou em casa mais cedo com flores, as suas lírios favoritas. Ele cozinhou o jantar, serviu-lhe água com gás em uma taça de vinho para que ela não se sentisse excluída, e até massageou seus pés doloridos enquanto assistiam televisão. Graça sentiu suas defesas começarem a desmoronar. Talvez ela tivesse entendido mal. Talvez o telefonema fosse sobre negócios. Talvez Verônica fosse apenas uma distração sem importância. Mas por baixo da doçura, os olhos de Eduardo carregavam uma sombra que Graça não podia ignorar. Cada sorriso parecia ensaiado, cada gesto ligeiramente falso. Ainda assim, seu coração desesperado se agarrou à ilusão. Ela queria proteger seu bebê de um lar desfeito. Ela queria acreditar que seu marido não havia se tornado um monstro.
Nos dias seguintes, Eduardo fez o papel de marido dedicado de forma impecável. Ele acompanhou Graça a uma consulta pré-natal, segurando a mão dela enquanto o médico verificava o batimento cardíaco do bebê. Forte e saudável, disse o médico com um sorriso. O coração de Graça se encheu de alegria, e quando Eduardo beijou sua bochecha depois, ela quase se convenceu de que era real. Mas a realidade desabou no fim de semana seguinte. Enquanto Eduardo estava no banho, o celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Graça disse a si mesma para não olhar, mas a tentação venceu. Suas mãos tremiam enquanto ela o pegava. A mensagem brilhava na tela. Ela acreditou em cada palavra. Mal posso esperar para ser só nós. Logo, meu amor. Era de Verônica. O estômago de Graça revirou, o líquido amargo subindo pela garganta. A atuação de marido doce não era nada além de uma máscara. Eduardo não havia mudado. Ele estava fingindo, esperando o momento certo, e Graça agora sabia que estava vivendo com um homem que estava planejando sua ruína. A mensagem de Verônica ecoou na mente de Graça como um tambor fantasmagórico. Ela acreditou em cada palavra. Mal posso esperar para ser só nós. Logo, meu amor. Aquelas frases confirmaram seu medo mais sombrio. A bondade de Eduardo não havia sido nada mais do que uma encenação. O homem em quem ela um dia confiou não estava apenas atraindo, mas se preparando para apagá-la de sua vida completamente. Graça se sentiu enjoada, mas sabia que tinha que manter a calma. Ela deslizou o celular de volta para a mesa de cabeceira antes que Eduardo saísse do banho. Quando ele saiu, com a toalha na cintura, exibindo seu sorriso charmoso, ela se forçou a sorrir de volta. Por dentro, seu estômago se revirava de pavor. Ela não podia deixá-lo saber que havia visto a mensagem. Mas Eduardo e Verônica não estavam mais escondendo suas intenções. Não um do outro. Tarde da noite, Eduardo se encontrou com Verônica em um estacionamento mal iluminado, onde as sombras cobriam o segredo deles. Ele se encostou no carro, a voz baixa, mas firme. Ela confia em mim de novo, completamente. Isso torna tudo mais fácil. Verônica sorriu de canto, roçando os dedos no peito dele. Ótimo, estou cansada de esperar. Quero que sejamos livres. Sem esposa, sem bebê, só você e eu. Os olhos de Eduardo endureceram. Em breve. Já tenho um plano. Eu a levarei para um lugar tranquilo. Em algum lugar que ninguém suspeitará. Quando acontecer, parecerá um acidente. Verônica se inclinou mais perto, os lábios roçando a orelha dele. E quando estiver feito, tudo será nosso. Eles selaram o pacto com um beijo, suas sombras se misturando sob a luz fraca. Enquanto isso, Graça estava sentada sozinha em casa, sentindo o perigo se aproximar. Ela não sabia os detalhes, mas seus instintos gritavam para ela. Eduardo estava planejando algo final. Cada olhar que ele lhe dava, cada palavra terna parecia a calmaria antes da tempestade. Ela não conseguia dormir. Ela andava pelo apartamento, agarrando a barriga, sussurrando para seu filho, ainda não nascido. A mamãe vai te proteger. De alguma forma, eu vou encontrar um jeito. Mas Eduardo era meticuloso. Ele começou a convidar Graça para caminhadas noturnas, algo que ele não sugeria há meses. Ar fresco fará bem para você e para o bebê, ele disse com um sorriso fácil. Graça assentiu, embora seus nervos ardessem de suspeita. Uma noite ele propôs algo diferente. Que tal irmos ao terraço amanhã à noite? Você vai amar a vista. Será especial. Só nós dois. As palavras a gelaram. O terraço. O mesmo lugar onde ela havia se encostado na grade, inocente e confiante. Ela viu algo cintilar nos olhos dele quando ele disse isso, um indício de cálculo frio. Graça forçou um sorriso, assentindo lentamente. Parece bom.
mas por dentro ela estava tremendo. Ela sabia que o convite para o terraço não era um gesto inocente. Era uma armadilha. Naquela noite, ela ficou acordada, olhando para o teto. Ela sabia que não podia confrontá-lo diretamente. Ele era perigoso demais agora. Ela teria que encenar, fingir que ainda era a esposa ingênua que confiava em cada palavra. Só então ela teria a chance de sobreviver. A noite seguinte chegou mais rápido do que ela esperava. Eduardo estava excepcionalmente atencioso, com o braço em volta dela enquanto entravam no elevador. O coração de Graça batia mais forte a cada andar que eles subiam. Quando as portas se abriram para o terraço, o ar fresco da noite atingiu seu rosto. Eduardo sorriu, guiando-a em direção à beira, e Graça percebeu que estava andando direto para a armadilha que ele vinha construindo o tempo todo. O terraço reluzia sob o brilho de néon da cidade, um lugar que poderia ter sido romântico em outras circunstâncias. Para Graça, parecia a beira de uma tumba. A brisa fria da noite carregava o zumbido fraco do tráfego lá embaixo, um lembrete de quão alto eles realmente estavam. A mão de Eduardo repousava levemente em suas costas, mas não parecia afeto. Parecia um aviso. "Está vendo?" Eduardo disse suavemente, a voz quase calma demais. "Essa vista não é linda? Só você, eu e as estrelas." Graça se forçou a assentir, agarrando a barriga como se a criança ainda não nascida pudesse protegê-la do perigo parado ao lado dela. Seu coração batia violentamente contra as costelas, cada instinto gritando para ela correr. Mas ela não podia, não ali, não quando Eduardo notaria qualquer movimento repentino. Ela tentou soar casual. "Sim, é linda." A voz dela falhou, traindo seu medo. Eduardo se aproximou, seus olhos refletindo as luzes da cidade, mas sem a ternura delas. "Sabe, Graça, a vida é toda sobre o momento certo. Às vezes você tem que deixar o passado para dar lugar ao futuro." As palavras enviaram um arrepio pela espinha dela. "O que você quer dizer?" Ela sussurrou. Ele sorriu, mas não era um sorriso de amor. Era o sorriso de um predador que sabia que sua presa estava encurralada. "Não se preocupe com isso," ele disse, tirando uma mecha de cabelo do rosto dela com uma ternura arrepiante. "Você vai entender em breve." O estômago de Graça se revirou. Ela havia visto este homem rir, segurar sua mão, prometer-lhe um para sempre. Agora, parada neste terraço, ela percebeu que essas memórias não eram nada além de mentiras. O homem ao lado dela não era mais seu marido. Ele era seu carrasco. Eduardo a guiou em direção à grade, o braço se apertando levemente em sua cintura. "Apoie-se nela," ele sugeriu. "Vai se sentir bem, o ar fresco." Os joelhos de Graça tremeram. Ela olhou para a vista vertiginosa lá embaixo. Os carros não eram maiores que brinquedos. As pessoas, nada mais do que pontos se movendo. Seu peito se apertou, o pânico agarrando sua garganta. "Eduardo, eu não me sinto segura aqui," ela admitiu, a voz falhando. Ele riu de forma sombria. "Segura? Você não confia em mim?" Os lábios dela tremeram, mas ela forçou as palavras para fora. "Claro, eu confio em você." Ela não tinha escolha a não ser encenar. A mão de Eduardo deslizou de sua cintura para as costas dela, pressionando apenas um pouco. A respiração de Graça ficou presa. A grade a incomodava. Um empurrão era só o que precisaria. Seu filho a chutou, como se sentisse o perigo. Lágrimas encheram seus olhos. "Eduardo, por favor," ela sussurrou desesperadamente. "Pense no bebê." Por um momento, a expressão dele vacilou, mas então sua mandíbula se apertou, os olhos duros como aço. "Isso é para o melhor," ele murmurou.
A visão de Graça se embaçou com as lágrimas, enquanto a mão de Eduardo pressionava mais forte contra suas costas. Ela cravou as unhas na grade, agarrando-se a ela com cada grama de força que tinha. E então, com uma terrível e repentina brusquidão, Eduardo a empurrou. O corpo de Graça se jogou para frente, o mundo girando em caos, enquanto ela se sentia caindo no vazio. No momento em que as mãos de Eduardo a empurraram para a frente, o grito de Graça rasgou o ar da noite. O corpo dela se inclinou sobre a beira, as luzes da cidade se borrando em faixas de cor, enquanto o vento rasgava seus ouvidos. Ela agarrou o estômago instintivamente, o único pensamento em sua mente, a vida frágil dentro dela. "Meu bebê!" ela gritou, embora as palavras estivessem perdidas na corrida do ar. O tempo desacelerou. Cada memória de Eduardo passou diante dela. O sorriso dele quando se conheceram, as promessas no dia do casamento, o jeito que ele a segurou uma vez como se ela fosse o centro de seu mundo. Mas agora esses momentos se torciam em adagas. O homem que jurou protegê-la havia escolhido acabar com a vida dela. Seu coração batia descontroladamente, o terror inundando suas veias. Ela viu o chão correndo em sua direção, carros e postes de luz se erguendo como uma onda se aproximando. O pânico deu lugar ao desespero. Era isso. Ela nunca seguraria seu bebê. Ela nunca veria outro nascer do sol. Eduardo havia roubado tudo dela. E então, do nada, algo impossível aconteceu. Uma mão forte se fechou em volta de seu pulso, puxando seu corpo violentamente. Graça ofegou, a parada repentina quase arrancando seu braço da articulação. Ela olhou para cima através de lágrimas e choque para ver não Eduardo, mas outro homem debruçado sobre a beira do terraço, os músculos tensos enquanto ele segurava o peso dela. "Segura!" o homem gritou, sua voz profunda e autoritária. A mente de Graça girou em descrença. Quem era ele? Por que ele estava ali? Ela se agarrou à mão dele com cada grama de força que restava em seu corpo trêmulo. "Por favor, não me solte!" ela gritou, a voz falhando. "Eu não vou", ele disse firmemente, encontrando os olhos dela. O aperto dele era firme, poderoso, inabalável. Naquele instante, Graça sentiu algo que não sentia há meses. Segurança. Acima deles, Eduardo congelou, seu rosto perdendo a cor. Ele não esperava que alguém estivesse ali. Ele não havia planejado testemunhas. Seus olhos voaram entre Graça, pendurada no terraço, e o estranho que havia aparecido como o próprio destino. O homem apertou o punho e começou a puxar Graça para cima. Centímetro por centímetro, o corpo dela se ergueu, suas pernas chutando desesperadamente enquanto ela lutava contra a gravidade. A cidade rugia lá embaixo, mas tudo o que importava era a força na mão daquele estranho, que se recusava a deixá-la cair. Finalmente, com um último esforço, ele a puxou sobre a beira e para um chão sólido. Graça desabou contra o concreto, ofegando por ar, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ela envolveu os braços protetoramente em volta da barriga, soluçando. "Obrigada, obrigada." O homem se agachou ao lado dela, seu terno elegante e presença imponente revelando que ele não era um transeunte comum. Seus olhos se suavizaram enquanto ele olhava para ela. "Você está segura agora", ele disse. "Eu não vou deixar nada acontecer com você." Graça o encarou através de uma visão embaçada. Ele era alto, com cabelos escuros e uma confiança que irradiava força. Ela ainda não sabia o nome dele, mas o destino acabara de o colocar em sua vida. Atrás deles, a máscara de calma de Eduardo se estilhaçou. Seu segredo foi exposto, seu plano arruinado. A raiva distorceu seu rosto
enquanto ele sussurrava, porque agora Eduardo percebeu que alguém poderoso acabara de entrar no jogo, e seu segredo mortal não permaneceria mais escondido. O corpo de Graça ainda tremia incontrolavelmente enquanto ela se sentava no chão do terraço, seu peito ofegando com respirações irregulares. Suas mãos agarraram a barriga, desesperadas para sentir o fraco chute da vida dentro dela. Ela sussurrou uma oração, mal audível. Por favor, fique bem, bebê. Por favor. Ao lado dela, o estranho que a havia salvado se ajoelhou, seu terno elegante levemente amassado pela luta. Sua presença irradiava autoridade e calma, mas seus olhos carregavam fogo. Ele estendeu a mão, sua voz firme, mas gentil. Você está segura agora. Eu estou com você. Graça olhou para cima, ainda tremendo, e finalmente encontrou sua voz. Quem é você? A mandíbula do homem se apertou enquanto ele olhava para Eduardo, que estava congelado a alguns metros de distância, com o rosto pálido. Alexandre Cavalcante, o estranho disse finalmente. E eu não tolero homens que machucam mulheres. O nome a atingiu. Graça já o tinha ouvido antes. Alexandre Cavalcante, o bilionário investidor, um homem cuja influência se estendia por São Paulo como um império. Ele não era apenas poderoso, ele era intocável. Eduardo rapidamente recuperou a compostura, forçando um sorriso como se nada tivesse acontecido. Isto é um mal-entendido, ele disse, em um tom untuoso. Graça tropeçou. Eu tentei segurá-la. Você viu errado. Os olhos penetrantes de Alexandre se estreitaram. Você me toma por tolo? Sua voz cortou a noite como uma lâmina. Eu vi você a empurrar. O coração de Graça bateu forte. Ela olhou para Eduardo, que a encarava com raiva mal disfarçada, e depois de volta para Alexandre. Pela primeira vez, ela sentiu um lampejo de esperança. Alguém acreditou nela. Alguém tinha visto a verdade. Eduardo se aproximou, ajustando o terno como se as aparências pudessem salvá-lo. Senhor Cavalcante, ele disse suavemente. Eu o respeito, mas este é um assunto de família particular. Sugiro que você não se intrometa. Alexandre se levantou em toda a sua altura, imponente com uma calma ameaçadora. Um homem que tenta matar sua esposa grávida não tem assuntos de família dignos de respeito. As lágrimas de Graça transbordaram com essas palavras. Ninguém a havia defendido assim, nenhuma vez. O charme de Eduardo havia enganado todos os outros, mas não Alexandre. A máscara de Eduardo escorregou. Sua mandíbula se apertou, seus olhos queimando de fúria. Tenha cuidado, Cavalcante. Você não sabe no que está se metendo. Mas Alexandre não hesitou. Em vez disso, ele se virou para a Graça e estendeu a mão. Você vem comigo. Você não está segura aqui. Graça hesitou, o medo a agarrando. Se ela partisse com Alexandre, a ira de Eduardo seria inimaginável. Mas se ela ficasse, ela sabia que talvez não vivesse para ver outro nascer do sol. Sua mão trêmula se estendeu, lentamente se enrolando na de Alexandre. O aperto dele era forte, firme, protetor. Pela primeira vez em meses, Graça sentiu que não estava sozinha. A voz de Eduardo trovejou atrás deles. Graça, não se atreva a me deixar. Ela virou a cabeça, as lágrimas escorrendo, mas sua voz carregava uma força que ela não sabia que tinha. Você já me jogou fora, Eduardo. Alexandre a guiou em direção à saída do terraço, seus olhos nunca deixando-os de Eduardo. A tensão crepitava como um relâmpago, o ar espesso com uma guerra não dita. Quando a porta se fechou atrás deles, o punho de Eduardo se chocou contra a grade, seu grito ecoando pela cidade, porque naquele momento
Ele sabia que Graça havia encontrado um aliado poderoso o suficiente para destruí-lo. O corpo de Graça ainda tremia enquanto as portas do elevador se fechavam, isolando-a do olhar furioso de Eduardo. Ela se agarrou ao braço de Alexandre como se fosse a única coisa que a mantinha de pé. Suas pernas pareciam fracas, seu coração martelando tão violentamente que ela pensou que poderia parar. A imagem das mãos de Eduardo a empurrando se repetia, cada lembrança apunhalando seu peito com traição. Quando eles chegaram ao térreo, as lágrimas embaçaram sua visão. Alexandre a guiou gentilmente para fora, sua mão firme contra as costas dela. Um carro preto parou imediatamente, elegante e imponente. Um motorista saiu e abriu a porta sem dizer uma palavra. "Venha comigo", Alexandre disse firmemente. Seu tom não era uma sugestão, era uma ordem, que estranhamente a confortou. Graça hesitou, olhando para trás para o prédio, aterrorizada de que Eduardo pudesse sair furioso a qualquer momento. Alexandre percebeu o medo dela e acrescentou: "Ele não vai mais tocar em você." Graça deslizou para dentro do carro, agarrando a barriga protetoramente. Enquanto o veículo se afastava, o peso de tudo a atingiu de uma vez. O corpo dela se encolheu enquanto soluços rasgavam sua garganta. Ele tentou me matar!" Ela ofegou, a voz falhando. "O pai do meu filho, ele tentou nos matar." A mandíbula de Alexandre se apertou, suas mãos se fechando em punhos. Por um momento, a máscara de bilionário escorregou, revelando não um empresário, mas um homem enfurecido com a injustiça. Ele colocou uma mão firme no ombro dela. "Você não precisa passar por isso sozinha nunca mais." Mas Graça se sentia quebrada. Suas lágrimas escorriam sem fim, encharcando suas mãos trêmulas. "Eu dei tudo a ele", ela sussurrou. "Eu confiei nele. Eu o amei. E ele me jogou fora como se eu não fosse nada." As palavras dela racharam o coração de Alexandre de uma forma que ele não esperava. Ele havia construído seu império na lógica, no controle, em nunca deixar as emoções o dominarem. No entanto, ver Graça desmoronar ao seu lado, tão frágil e ainda assim tão corajosa, despertou algo profundo dentro dele, algo protetor, algo humano. O carro parou nos portões de uma propriedade vasta, o tipo de mansão que a maioria das pessoas só via em revistas. Quando os portões se abriram, os olhos de Graça se arregalaram através das lágrimas. "Onde estamos?" ela perguntou baixinho. "Minha casa", Alexandre disse simplesmente. "Você estará segura aqui. Ninguém passa pela minha segurança sem minha permissão." A voz de Graça tremeu. "Eu não pertenço a um lugar como este." Alexandre se virou para ela, os olhos firmes. "Você pertence a um lugar onde é respeitada, onde você e seu filho estão seguros. Isso é tudo o que importa agora." Dentro da mansão, Graça foi levada para uma suíte de hóspedes tranquila, com vista para um jardim. Era linda, mas ela mal notou. Ela sentou-se na beira da cama, olhando fixamente para o chão, sua mão nunca deixando a barriga. Alexandre permaneceu na porta, observando-a com uma calma resoluta. Ele sabia que ela estava despedaçada, quebrada de maneiras que apenas a traição poderia causar. Mas ele também sabia de uma coisa: Eduardo a havia subestimado, e Alexandre garantiria que Graça tivesse a chance de se reerguer. Porque o que Eduardo não percebeu foi que a mulher que ele tentou destruir acabara de ganhar um protetor poderoso o suficiente para levá-lo de joelhos. A primeira noite na mansão de Alexandre Cavalcante foi a primeira vez em semanas
que Graça dormiu sem o medo de Eduardo entrando pela porta. A cama era macia, o ar calmo e o silêncio reconfortante em vez de sufocante. Mas quando ela acordou ao amanhecer, seu corpo ainda tremia da memória do terraço, e sua mão imediatamente se moveu para a barriga. O bebê chutou fracamente, e ela sussurrou de alívio. Nós conseguimos. De alguma forma, nós conseguimos. Uma batida na porta a assustou. Quando se abriu, Alexandre entrou, seu terno já impecável, sua presença enchendo o quarto com uma autoridade silenciosa. Bom dia, ele disse, seu tom mais suave do que na noite anterior. Como você está se sentindo? Graça baixou os olhos, envergonhada por sua fraqueza. Como se meu mundo inteiro tivesse desabado, ela admitiu. Alexandre se aproximou, o olhar firme. Seu mundo não desabou, Graça. Ele foi exposto. Você viu a verdade. E agora você pode reconstruí-lo. Ela piscou, suas palavras penetrando fundo. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma antes. Eduardo só a tinha feito se sentir menor. Alexandre, de alguma forma, a fazia sentir que ela não era invisível. Mais tarde, naquela manhã, Alexandre a apresentou a um médico particular que ele havia chamado durante a noite. Ela está sob minha proteção, Alexandre disse-lhe firmemente. Faça o que for preciso para garantir que tanto a mãe quanto a criança estejam seguras. Graça deitou-se nervosamente na maca enquanto o médico verificava seus sinais vitais e os batimentos cardíacos do bebê. O batimento constante da vida encheu o quarto, forte e reconfortante. Graça desabou em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos. Graças a Deus, o bebê está bem. O médico lhe deu um sorriso gentil. Sua criança é resiliente, assim como você. Com descanso e cuidado, vocês duas ficarão bem. Quando o médico saiu, Graça se virou para Alexandre, os olhos vermelhos, mas cheios de gratidão. Por que você está fazendo isso por mim? Ela perguntou, a voz falhando. Alexandre não hesitou. Porque ninguém merece o que ele fez a você, e porque eu tenho o poder de garantir que ele nunca mais faça isso. Pela primeira vez, Graça sentiu um lampejo de segurança, uma faísca de esperança de que talvez sua história ainda não tivesse acabado. Ela segurou a mão de Alexandre sussurrando. Obrigada, eu não sei como retribuir. Você não me deve nada, ele respondeu, sua voz firme. Apenas me prometa uma coisa, não desista, não de si mesma, nem de seu filho. Suas palavras a atingiram como uma tábua de salvação. Graça assentiu, engolindo as lágrimas. Eu não vou, nunca mais. Mas fora dos portões da mansão, a fúria de Eduardo estava fervendo. Ele a havia procurado por toda a noite, seu orgulho desfeito pelo conhecimento de que ela havia escapado de suas garras. Quando ele soube que ela estava sob a proteção de Alexandre Cavalcante, sua raiva se aprofundou em algo mais sombrio. Cavalcante pensa que pode roubar minha esposa, minha vida. Eduardo rosnou, batendo o punho em sua mesa. Verônica sorriu de canto ao lado dele, mas até mesmo ela parecia perturbada pelo fogo em seus olhos, porque Eduardo não estava planejando deixar Graça ir, não sem uma luta que poderia se tornar mortal. Graça passou seus dias na mansão de Alexandre, envolta em uma frágil sensação de segurança. Os seguranças nos portões, as câmeras nos corredores, a confiança tranquila na voz de Alexandre. Tudo isso lhe deu uma folga que ela não sentia há meses. No entanto, por dentro, seu coração ainda carregava o veneno da traição. Ela precisava saber a verdade completa. Ela precisava ver com seus próprios olhos o que Eduardo e Verônica haviam feito pelas suas costas. Uma tarde, enquanto Alexandre estava em uma reunião, Graça se viu vagando por sua biblioteca particular. O quarto cheirava a couro e carvalho,
preenchido com prateleiras empilhadas com livros e arquivos. Na mesa havia uma pasta marcada com o nome dela. No início, ela hesitou, mas a curiosidade e o desespero venceram. Ela a abriu. Dentro havia fotos, documentos e relatórios que os investigadores de Alexandre haviam reunido durante a noite. A respiração de Graça ficou presa na garganta. A primeira foto mostrava Eduardo e Verônica em um restaurante, as mãos deles entrelaçadas sobre a mesa. Eduardo sorria o mesmo sorriso que ele usava para ela. Outra foto os mostrava saindo de um hotel juntos tarde da noite. Seu estômago revirou enquanto ela folheava mais evidências, cada página cortando mais fundo em seu coração já partido. Mas não era apenas infidelidade. Havia extratos bancários, transferências que Eduardo havia feito para uma conta no nome de Verônica. Havia e-mails, frios e calculistas. Depois que ela se for, tudo será nosso. Ninguém vai questionar. Ela é fraca, ingênua, perfeita para isso. Graça deixou os papéis caírem, seu corpo tremendo. Eles planejaram tudo. Ela sussurrou, as lágrimas embaçando sua visão. O terraço não havia sido um ato repentino de raiva. Havia sido premeditado, planejado até o último detalhe. Naquele momento, Alexandre entrou na biblioteca. Seus olhos afiados se suavizaram quando ele viu a pasta espalhada sobre a mesa e Graça parada ali, tremendo. Você não deveria ter visto isso ainda, ele disse gentilmente. Graça se virou para ele, a voz falhando. Então é verdade? Ele nunca me amou. Ele me queria fora desde o início? Alexandre se aproximou, seu tom firme, mas cuidadoso. Ele amou você uma vez, mas a ganância corrompe homens como Eduardo. Ele a viu como um obstáculo em vez de uma parceira. E Verônica? Ela alimentou essa fome até que a consumiu. Graça desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Eu dei tudo a ele, e ele me queria morta, por causa dela. Alexandre se agachou na frente dela, sua voz firme. Ouça-me. O que eles planejaram para você não a define. Isso os define. Você sobreviveu porque é mais forte do que eles jamais imaginaram. E agora, com provas como esta, podemos garantir que eles paguem. Graça levantou o rosto coberto de lágrimas, os olhos buscando os dele. Provas? Você quer dizer, podemos expô-los? Alexandre assentiu. Sim, mas não será fácil. Homens como Eduardo lutam de forma suja. Ele não se renderá em silêncio. É por isso que você precisa decidir. Você está pronta para lutar? O coração dela bateu forte. Pela primeira vez, ela sentiu uma faísca de raiva, um fogo surgindo das cinzas de seu coração partido. Ela pensou em seu bebê, na vida que Eduardo tentou roubar, e fechou os punhos. Graça enxugou as lágrimas, a voz trêmula, mas determinada. Sim, eu vou lutar. Eu não vou deixá-lo vencer. Os lábios de Alexandre se curvaram em um leve sorriso. Ótimo. Então começamos agora. Mas nenhum deles percebeu que Eduardo já suspeitava que Graça havia encontrado um aliado e ele estava preparando seu próximo movimento. A decisão de lutar foi a mais difícil que Graça já tomara. Por anos, ela havia sido ensinada a suportar, a perdoar, a manter a paz. Ela havia vivido como a esposa quieta, a professora devotada, a mulher que acreditava no sacrifício. Mas agora, com a vida de seu filho ainda não nascido ligada à sua própria sobrevivência, a paciência não era mais suficiente. Ela precisava de força. Naquela noite, Graça sentou-se na quietude de seu quarto de hóspedes, olhando para a pasta que Alexandre havia lhe mostrado. Fotos de Eduardo e Verônica rindo, se tocando, conspirando. Extratos bancários, cheios de traição. Cada página era outra faca em seu peito,
mas também combustível para sua determinação. Ele tentou me apagar, ela sussurrou para si mesma. Mas eu ainda estou aqui, e eu não vou deixá-lo vencer. Alexandre a encontrou horas depois, ainda debruçada sobre as evidências. Ele colocou uma xícara de chá na mesa ao lado dela. Você não precisa se afogar nisso, Graça. Você viu a verdade. Agora é hora de usá-la. Graça olhou para ele, os olhos inchados de chorar, mas brilhando com um novo fogo. Eu quero lutar, mas não sei como. Eu nunca fui forte como você. O olhar de Alexandre se suavizou. A força não é sobre poder ou riqueza. É sobre se recusar a desmoronar, mesmo quando alguém tenta te estilhaçar. Você já tem isso. A garganta dela se apertou com emoção, mas ela assentiu. Então me diga o que fazer. O primeiro passo, Alexandre explicou, era reunir mais evidências. O que ela tinha era poderoso, mas Eduardo era astuto. Ele alegaria que as fotos foram manipuladas, as transferências mal compreendidas. Eles precisavam de testemunhas. Eles precisavam de aliados. Graça pensou cuidadosamente. Havia uma pessoa em quem ela podia confiar. Marcos, seu antigo colega da escola. Ele havia sido seu amigo muito antes de Eduardo entrar em sua vida. Se alguém pudesse ajudá-la, era ele. No dia seguinte, Graça sentou-se nervosamente em um café tranquilo, escondido na cidade. Ela usava um lenço e óculos escuros, aterrorizada de que os homens de Eduardo pudessem estar a observando. Quando Marcos entrou, seu familiar sorriso caloroso quase a fez desabar. Ele a abraçou gentilmente, cuidadoso com sua gravidez. Graça, eu ouvi rumores, mas eu não sabia que era tão ruim assim. Você está bem? Lágrimas encheram seus olhos. Não, Eduardo tentou me matar, Marcos, e ele está planejando mais. Eu tenho provas, mas preciso de ajuda. Eu não posso fazer isso sozinha. A expressão de Marcos endureceu com choque e raiva. Aquele monstro. Me diga o que você precisa. Eu estarei com você. O alívio a invadiu. Pela primeira vez em muito tempo, Graça se sentiu menos sozinha. Eu só preciso de alguém que acredite em mim, ela sussurrou. Marcos estendeu a mão sobre a mesa, apertando a dela. Eu acredito. Sempre. Mas enquanto Graça voltava para o carro que Alexandre havia enviado para ela, um calafrio subiu pela sua espinha. Um homem estava do outro lado da rua, a observando com muita atenção. Seus olhos seguiam cada movimento dela. Quando ela encontrou o olhar dele, ele rapidamente se virou, pegando seu celular. O coração de Graça afundou, porque ela percebeu que Eduardo já poderia saber que ela não estava mais fazendo o papel de esposa obediente. Graça deveria saber que Eduardo não ficaria quieto por muito tempo. Dias depois de se encontrar com Marcos em segredo, ela recebeu uma visita inesperada. Era início da noite, e ela estava sentada no jardim da mansão de Alexandre, bebendo chá enquanto o sol se punha. O ar estava calmo, mas seu coração carregava o peso pesado de tudo o que ela havia descoberto. Os portões da frente vibraram. Momentos depois, um segurança apareceu, seu tom cauteloso. Há uma mulher aqui querendo vê-la. Ela diz que é uma amiga. Graça franziu a testa. Ela tinha poucos amigos restantes. A maioria deles havia se afastado durante seu casamento. Qual o nome dela? Ela perguntou. O segurança hesitou. Verônica. A xícara de chá escorregou das mãos de Graça, se estilhaçando contra o caminho de pedra. Seu peito se apertou. Verônica, a mulher que havia roubado Eduardo, a mulher que havia se parado no seu lugar, com um sorriso de triunfo, agora ela se atrevia a mostrar seu rosto? Contra seu bom senso, Graça disse ao segurança para deixá-la entrar. Ela precisava ouvir o que aquela mulher queria. Verônica entrou no jardim com a mesma elegância polida que ela sempre carregava.
Seu vestido era impecável, seu cabelo perfeitamente arrumado, seu sorriso doce, mas Graça podia ver o veneno escondido por baixo. Graça? Verônica disse calorosamente, como se fossem velhas amigas. Você parece... bem. O estômago de Graça se revirou. O que você está fazendo aqui? Verônica suspirou, sentando-se à sua frente sem ser convidada. Eu não vim para brigar. Eu vim para conversar. Acho que você entendeu tudo errado. Os olhos de Graça se estreitaram. Entendi errado? Eu vi as mensagens. Eu vi as fotos. Você e Eduardo planejaram me substituir. Verônica inclinou a cabeça, seu sorriso nunca vacilando. Graça, Eduardo te ama. Ele só está confuso. Ele disse que você era frágil, que não conseguia lidar com o mundo dele. Ele só se apoiou em mim para ter conforto. Você não entende? Eu não sou sua inimiga. As palavras escorriam veneno disfarçado de mel. Graça fechou os punhos debaixo da mesa. Você espera que eu acredite nisso? Depois de tudo? Verônica se inclinou mais perto, baixando a voz. Ouça com atenção. Você está grávida. Você está emocional. Talvez você esteja imaginando mais do que o que realmente existe. Se você apenas desistir desta luta, as coisas serão mais fáceis para todos. Eduardo não quer te machucar. Não de verdade. O sangue de Graça gelou. A ameaça sutil era clara. Pare de resistir ou sofra algo pior. Mas Verônica não havia terminado. Ela se recostou casualmente, bebendo o chá que um segurança havia relutantemente servido. Você tem a chance de se afastar com dignidade. Crie seu filho em silêncio, longe dos holofotes. Eduardo cuidará de você financeiramente. E eu? Bem, eu cuidarei dele. Isso não é melhor do que arrastar isso para sempre? As lágrimas de Graça ardiam, mas sua raiva ardia mais forte. Ela olhou Verônica nos olhos, sua voz firme apesar da tempestade que a invadia. Você acha que eu vou me render e deixar você destruir minha vida? Você acha que eu vou deixar você criar meu marido como se fosse seu enquanto eu desapareço? O sorriso de Verônica vacilou pela primeira vez, mas apenas um pouco. Eu acho que você não tem escolha. Graça se inclinou para a frente, a voz baixa, mas feroz. Eu tenho, e você vai se arrepender de me subestimar. Verônica se levantou, ajustando o vestido com uma graça gelada. Veremos. Enquanto ela caminhava de volta para os portões, Alexandre saiu da mansão, tendo ouvido as últimas palavras. Seus olhos se fixaram em Graça, cheios de preocupação e orgulho, porque Graça acabara de declarar guerra, e não havia como voltar atrás agora. Após a visita de Verônica, Graça sentiu algo acender dentro dela, um fogo que ela nunca havia conhecido antes. Por anos, ela havia sido tímida, perdoadora, quase invisível em seu próprio casamento. Mas ouvir Verônica falar, como se ela fosse descartável, despertou algo feroz em seu coração. Ela não era apenas uma esposa que havia sido traída. Ela era uma mãe carregando um filho que merecia segurança, dignidade e amor. Na manhã seguinte, Graça parou em frente ao espelho na suíte de hóspedes da mansão de Alexandre. Ela mal reconheceu a mulher pálida e trêmula a encarando. Não mais, ela sussurrou, tocando seu reflexo. Eu não serei mais fraca. Eu não vou deixá-los vencer. Alexandre notou a mudança quase imediatamente. Durante o café da manhã, Graça olhou para ele com uma nova determinação. Me ensine, ela disse. Ele levantou uma sobrancelha. Ensinar o quê? Como me defender? Como lutar de volta? Eu não posso ser a mesma mulher que Eduardo pensou que podia jogar fora. Eu preciso ser mais forte pelo meu bebê e por mim. Alexandre se recostou em sua cadeira, estudando-a. Um leve sorriso de canto surgiu em seus lábios. Bom, porque a mulher que Eduardo tentou destruir não é a mesma mulher sentada na minha frente agora. A partir daquele dia,
Alexandre se tornou mais do que seu protetor. Ele se tornou seu mentor. Ele a introduziu em seu mundo. Estratégia, poder e controle. Ele a ensinou a ler as pessoas, a manter a compostura, mesmo quando as emoções ameaçavam transbordar. Seu silêncio pode ser mais alto do que qualquer grito, ele lhe disse. Graça absorveu cada lição. Ela praticou sua postura, seu tom, até mesmo o jeito que ela entrava em um quarto. Ela aprendeu a projetar força sem dizer uma palavra. Lentamente, a frágil professora que uma vez chorava sozinha à noite começou a desaparecer, substituída por uma mulher que conhecia seu valor. Uma tarde, Alexandre arranjou um estilista para visitar a mansão. Graça hesitou no início, sentindo-se culpada pelo luxo. Mas quando ela se viu depois, com o cabelo elegante, seu vestido chique, sua presença radiante, lágrimas encheram seus olhos. Pela primeira vez, ela não parecia uma esposa quebrada. Ela parecia uma mulher renascida. Parada em frente ao espelho, a voz de Alexandre veio de trás dela. Essa é a verdadeira você, Graça. Não a vítima, a sobrevivente. A mão dela repousou na barriga, a voz firme. Não, mais do que uma sobrevivente. Eu sou uma mãe que protegerá meu filho com tudo o que tenho. Mas a transformação não era apenas sobre aparências. Graça começou a trabalhar com Marcos, reunindo mais evidências contra Eduardo e Verônica. Cada pedaço de prova lhe dava coragem. Cada passo à frente, outro lembrete de que ela não era mais impotente. Ainda assim, Alexandre a avisou. Eduardo não ficará em silêncio. Ele é perigoso. Quanto mais você se erguer, mais ele tentará te derrubar. Graça encontrou o olhar dele com um fogo recém-descoberto. Então que ele tente. Eu não tenho mais medo. Os lábios de Alexandre se curvaram em um raro sorriso, uma mistura de admiração e determinação. Mas no fundo, ele sabia o que Graça não sabia. Eduardo já estava tramando seu contra-ataque. E no momento em que Graça voltasse ao mundo, Eduardo estaria esperando para atacar. A transformação de Graça não passou despercebida. Eduardo estava acostumado com uma esposa tímida que abaixava a cabeça, engolia as palavras e chorava a portas fechadas. Mas agora, quando ela finalmente concordou em encontrá-lo em público depois de semanas de silêncio, ela se portava de forma diferente. Ela usava um vestido elegante que Alexandre havia escolhido para ela, sua postura reta, o queixo erguido. Mesmo grávida, ela irradiava uma elegância que Eduardo nunca tinha visto antes. Eles se encontraram em um café no centro. Eduardo chegou primeiro, sua mandíbula tensa com impaciência. Quando Graça entrou, as conversas ao redor pareceram parar. Ela não parecia mais a mulher frágil que ele tentara apagar. Ela parecia intocável. Os olhos de Eduardo se estreitaram. Graça, ele cumprimentou, forçando um sorriso. Você parece diferente. Graça sentou-se calmamente, com as mãos cruzadas na mesa. Pareço? Sua voz era firme, seu tom quase casual. Eduardo se inclinou, baixando a voz. Onde você esteve? Você acha que pode simplesmente desaparecer e me humilhar assim? Graça encarou o olhar dele sem vacilar. Você quase me matou, Eduardo. E agora você está preocupado com a humilhação? O sorriso dele vacilou. Por um momento a máscara dele escorregou, a raiva piscando em seus olhos. Mas então ele se recostou, rindo baixinho. Sempre tão dramática. Você tropeçou, Graça. Você se convenceu de algo que nunca aconteceu. Graça inclinou a cabeça levemente, estudando-o. Ela se lembrou das palavras de Alexandre. Seu silêncio pode ser mais alto do que qualquer grito. Então ela não discutiu. Ela deixou o peso de seu olhar fixo nele até que ele se movesse desconfortavelmente na cadeira. Eduardo bateu os dedos na mesa. Você se acha esperta, não é? Se arrumando, fingindo que mudou.
Mas eu te conheço, Graça. Você é fraca. Você não vai sobreviver sem mim. Por dentro, a raiva de Graça queimava, mas por fora, ela sorriu fracamente. Veremos. O que Eduardo não sabia era que Marcos estava sentado em uma mesa próxima, fingindo ler um jornal enquanto gravava cada palavra. Eles haviam planejado cuidadosamente. Graça provocaria Eduardo, revelando sua arrogância, enquanto Marcos capturava a prova. Mas Eduardo não era tolo. Seus olhos passaram pelo café, seus instintos aguçados. Ele notou Marcos olhar para cima por uma fração de segundo. Sua mandíbula se apertou. Graça sentiu a mudança. Eduardo se inclinou mais perto, sua voz baixa e venenosa. Você está jogando um jogo perigoso. Você realmente acha que seus novos amigos podem te proteger para sempre? O coração de Graça acelerou, mas ela manteve a compostura. Eu não preciso de para sempre. Eu só preciso de tempo suficiente para a verdade vir à tona. O sorriso de Eduardo retornou, lento e sinistro. A verdade é algo escorregadio, e eu sempre fui bom em reescrevê-la. Ele se levantou abruptamente, jogando dinheiro na mesa. Aproveite sua pequena performance, Graça. Não vai durar. Enquanto ele saía, Marcos correu, com o celular na mão. Nós pegamos parte disso. Ele sussurrou urgentemente. Não é uma confissão, mas o suficiente para mostrar o temperamento dele. Graça assentiu, seu estômago se revirando. Ela via Ossavíria se mantido firme, mas viu algo aterrorizante nos olhos de Eduardo, algo que lhe dizia que ele sabia que ela não era mais seu peão. E um homem como Eduardo, quando encurralado, era capaz de qualquer coisa. O convite chegou em um envelope preto com letras douradas em relevo. Alexandre o entregou à Graça na mesa do café da manhã, sua expressão ilegível. Uma festa de gala de caridade, ele explicou. Cada pessoa influente na cidade estará lá, incluindo Eduardo. Graça congelou, o garfo em sua mão escorregando levemente. Eduardo, você quer dizer que ele me verá? Alexandre assentiu. E é exatamente por isso que você deve ir. Você se escondeu por tempo demais. É hora de mostrar a ele e a todos os outros que você não é mais a vítima dele. O estômago de Graça se revirou. O pensamento de estar no mesmo ambiente que Eduardo e Verônica fez seu pulso acelerar com pavor. Mas as palavras de Alexandre ecoaram dentro dela. Você não é mais invisível, não é mais. 2 noites depois, Graça estava parada em frente a um espelho de corpo inteiro dentro da mansão de Alexandre. A mulher olhando para ela era irreconhecível. Ela usava um vestido de gala verde esmeralda que abraçava sua figura, o cabelo elegantemente penteado, a maquiagem impecável, mas não exagerada. A barriga de grávida sob o tecido de seda não era algo que ela tentou esconder. Alexandre havia insistido para que ela a abraçasse. Você não é fraca por estar carregando uma vida, ele lhe disse. Você é mais forte. Quando Graça entrou no salão de festas naquela noite, todos os olhos se voltaram para ela. As conversas vacilaram. As taças de champanhe pararam. Sussurros se espalharam pela multidão. Aquela não é a esposa de Eduardo Cavalcante? Pensei que ela havia desaparecido. Ela está radiante. Ao lado dela, Alexandre exalava poder calmo, suas mãos firmes em suas costas. Ele a guiou pela multidão com facilidade, sua presença desafiando qualquer um a questionar por que ela estava lá. Eduardo a notou no momento em que ela entrou. Sua mandíbula se apertou, sua mão se fechando mais forte no braço de Verônica. O sorriso presunçoso de Verônica vacilou quando ela viu Graça brilhando com uma nova força, vestida como se pertencesse a um mundo além do alcance de Eduardo. Graça cruzou o olhar com o de Eduardo do outro lado do salão. Por um breve momento, o ar entre eles crepitou com uma fúria não dita. Eduardo parecia um homem que havia perdido o controle do jogo
que pensou ter dominado. Verônica se inclinou em direção a ele, sua voz gotejando veneno. Ela está com Cavalcante. É por isso que ela ainda está de pé. Ele a está protegendo. Eduardo forçou uma risada, embora seus olhos queimassem. Então vamos lembrá-la com quem ela está lidando. Ele conduziu Verônica em direção à Graça, seu sorriso polido firmemente no lugar. Graça, ele disse suavemente quando se aproximaram. Que surpresa! Você parece... bem. Graça se virou para encará-lo completamente, sua voz calma, mas com uma borda de aço. Melhor do que quando você me viu pela última vez. O sorriso de Eduardo se contraiu, mas ele rapidamente o disfarçou. E Cavalcante, ele acrescentou, acenando para Alexandre, sempre aparecendo onde não é bem-vindo. O olhar de Alexandre era gelo. Proteger uma mulher das mãos de seu marido é exatamente onde eu sou bem-vindo. A tensão entre eles atraiu a atenção dos convidados próximos. Os sussurros ficaram mais altos. Câmeras piscaram. Graça podia sentir o ambiente se inclinar, faminto por drama. Verônica se adiantou, sua falsa doçura em plena exibição. Graça, deveríamos conversar em particular. Este não é o lugar para... Graça a interrompeu, sua voz afiada o suficiente para silenciar o salão. O lugar não importa mais. A verdade sempre encontra seu palco. Os olhos de Eduardo escureceram, sua máscara escorregando por apenas 1 segundo. Porque ele sabia que Graça não estava ali para se esconder. Ela estava ali para expô-lo. O salão de festas cintilava sob lustres dourados, mas o ar havia se tornado pesado. Os convidados sussurravam por trás de mãos adornadas com joias, sentindo algo perigoso se formando no centro do ambiente. Graça se manteve ereta, seu vestido verde esmeralda brilhando sob as luzes, sua barriga de grávida orgulhosamente visível. Eduardo e Verônica a flanqueavam como predadores cercando uma presa. Mas naquela noite, Graça não era a mesma mulher frágil com quem eles um dia brincaram. Ela respirou fundo e ergueu o queixo. Eduardo, me diga, ela disse alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Como é tentar matar sua esposa grávida apenas para vê-la se reerguer? Suspiros irromperam. Cabeças se viraram. A orquestra vacilou no meio da música. O sorriso de Eduardo enrijeceu, sua voz baixa e urgente. Graça, abaixe sua voz. Você está se fazendo de boba. Mas Graça não se encolheu. Ela pegou uma pasta de sua bolsa. Seus dedos tremeram, mas sua determinação não. Você acha que eu tenho medo de passar vergonha? Eu tive medo uma vez, não mais. Ela espalhou os papéis sobre uma mesa próxima. E-mails, transferências bancárias, fotos de você e Verônica tramando pelas minhas costas. Provas de que meu quase acidente não foi um acidente de jeito nenhum. A multidão se aproximou, a curiosidade superando a etiqueta. Um empresário se inclinou sobre os papéis, lendo em voz alta. Depois que ela se for, tudo será nosso? Meu Deus! O rosto de Verônica perdeu a cor. Isso é falso, ela retrucou, a voz tremendo. Ela está mentindo. Graça se virou para ela, os olhos em chamas. Mentindo? Você estava mentindo quando escreveu para Eduardo? Ela acreditou em cada palavra. Logo, meu amor. Ela pegou seu celular, apertando o play em uma mensagem gravada. A voz de Eduardo preencheu o salão. Ela confia em mim de novo? Completamente. Isso torna tudo mais fácil. Suspiros ecoaram como um trovão. Os rostos se voltaram para Eduardo, o desgosto estampado em seus olhos. A máscara de Eduardo se rachou, a fúria distorcendo suas feições. Vocês não entendem! Ele gritou, seu tom suave desaparecido. Ela é fraca. Ela não é nada sem mim. Alexandre se adiantou, sua voz imponente. Chega! Ele ficou atrás de Graça, alto e inabalável,
sua presença silenciando o caos. Todos aqui agora viram quem Eduardo Cavalcante realmente é. Um homem que trai, conspira e tenta assassinato. Não há como se esconder disso. Câmeras piscaram, repórteres anotaram. A história da noite havia sido entregue a eles em uma bandeja de prata. Graça sentiu seus joelhos fraquejarem, mas ela se manteve firme, uma mão na barriga. Sua voz tremeu, mas se propagou pelo salão. Você tentou me apagar, Eduardo, mas tudo o que você apagou foi a sua própria máscara. Agora o mundo vê você pelo que você é. Verônica agarrou o braço de Eduardo desesperadamente. Diga algo, conserte isso. Mas Eduardo se soltou bruscamente, o rosto vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso, Graça. Ele cuspiu, apontando para ela com veneno. Isso não acabou. Alexandre se colocou na frente dela, protegendo-a do olhar dele. Sim, Eduardo, acabou. Você só ainda não percebeu. Os seguranças começaram a se aproximar, sentindo a escalada. Os convidados se separaram, alguns sussurrando, outros filmando com seus celulares, capturando cada momento. O peito de Graça ofegava, seu corpo tremendo com a confrontação. Pela primeira vez, ela sentiu o peso se levantar, as correntes se partindo. Mas no fundo, ela sabia que a raiva de Eduardo não havia acabado. Porque homens como Eduardo não caíam em silêncio, eles se revoltavam, e seu movimento mais perigoso ainda estava por vir. O baile de gala irrompeu em caos. Os convidados se agruparam, sussurrando em choque, seus olhos voando entre Eduardo e Graça. Os celulares capturavam cada segundo, a evidência condenatória, o surto furioso de Eduardo, o rosto em pânico de Verônica. A história não era mais apenas fofoca, era prova, inegável e pública. Um segurança se adiantou, falando em seu fone de ouvido. Momentos depois, 2 policiais uniformizados entraram no salão de festas. A presença deles enviou uma onda de choque pela multidão. Eduardo se enrijeceu, sua mandíbula cerrada. Isso é ridículo, ele murmurou, a voz baixa, mas afiada. Você acha que pode me humilhar na frente de todos? Você acha que eles vão acreditar em você? Graça se manteve ereta, as mãos repousando na barriga, Alexandre firme ao lado dela. Sua voz se propagou, calma, mas resoluta. Eles não precisam acreditar em mim, Eduardo. Eles podem acreditar nas suas próprias palavras. Os policiais se aproximaram. Senhor Cavalcante, um deles disse firmemente, precisamos que o senhor nos acompanhe para interrogatório. As evidências apresentadas esta noite levantam sérias preocupações. O rosto de Eduardo ficou vermelho. Isso é absurdo. Ela é minha esposa. Ela está grávida, hormonal, instável. Ela está inventando tudo. Ele se virou para a multidão, desesperado. Todos vocês me conhecem. Eu sou um empresário respeitado. Eu nunca faria. Mas ninguém parecia convencido. Alguns se afastaram com nojo. Outros abertamente balançaram a cabeça. Os sussurros ficaram mais altos. Não acredito. Ele tentou matá-la. Que tipo de homem faz isso? Verônica agarrou o braço de Eduardo, sua voz um sussurro. Faça alguma coisa, não fique parado. Mas Eduardo a empurrou rudemente, sua máscara se estilhaçando completamente. A culpa é sua, ele gritou para ela, sua voz ecoando por todo o salão atordoado. Você me disse que ela seria fácil de se livrar. Suspiros varreram a multidão. O rosto de Verônica perdeu a cor. Eduardo, pare. Mas era tarde demais. As palavras já os haviam condenado. Alexandre se adiantou, sua voz como aço. Você acabou de admitir isso na frente de todas as testemunhas aqui. Não há como escapar agora. Os policiais se aproximaram, as mãos segurando os braços de Eduardo. Ele se debateu gritando. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu construí esta cidade. Eu fiz tudo o que vocês veem.
Eu não serei destruído por ela. A voz dele falhou com desespero. Não mais o empresário confiante, mas um homem desmoronando diante do mundo. Enquanto isso, Verônica tentou se esgueirar pela multidão, mas a segurança a agarrou pelo pulso. Você vem também, um segurança disse friamente. Ela lutou, sua máscara polida desaparecida, gritando. Eu não fiz nada, foi tudo ele. Mas a multidão já tinha visto o suficiente. Eles assistiram enquanto Eduardo e Verônica eram arrastados em direção à saída, suas reputações desmoronando em tempo real. Câmeras piscaram incessantemente, capturando a queda de duas pessoas que um dia se acreditaram intocáveis. Graça exalou, seu corpo tremendo. Ela se encostou em Alexandre, sussurrando. Acabou. Tem que ter acabado. A mão de Alexandre pressionou contra seu ombro, afirmando. Esta parte acabou, ele disse calmamente. Mas homens como Eduardo não aceitam a derrota facilmente. Ele encontrará uma maneira de lutar de volta. Os olhos de Graça se arregalaram de medo. Ela tinha visto a loucura nos olhos de Eduardo, a raiva que queimava mais fundo que o orgulho. Porque mesmo enquanto ele era arrastado, algemado, Eduardo jurou para si mesmo que este não era o fim. E Graça sabia que ele falava sério. O salão de festas lentamente se acalmou, depois que Eduardo e Verônica foram arrastados para fora. Mas o ar ainda estava pesado de tensão. Os convidados sussurravam, os repórteres anotavam freneticamente, e as câmeras continuavam a piscar, desesperadas para capturar cada ângulo do escândalo. Mas para Graça, o barulho se desvaneceu em nada. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela podia respirar. Seus joelhos vacilaram sob o peso de tudo o que ela havia suportado.